A nossa história na Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, ela começou mais ou menos no ano de 2003. Foi quando nós conhecemos a igreja, né, pela primeira vez. Né? Nós estivemos visitando por algum tempo a igreja e depois de um tempo nós nos afastamos, porque nós morávamos um pouco distante da igreja. E no ano de 2005 nós retornamos para a igreja, né? E aí começamos a assistir os cultos mais assiduamente, né? E no ano de 2006 nós então fomos ao gabinete do pastor Manuel. E aí nós contamos para ele a nossa história. Na verdade, nós somos casados desde 2001 e desde o ano de 2001 até o ano de 2005, sempre o sonho de ser pai, né? Tanto meu, né, e da Luzene de ser mãe. E aí no ano de 2006, o pastor nos recebeu no gabinete dele e nós fomos orar, né? Nós fomos orar e aí na primeira vez em que nós fomos ao gabinete dele, que na verdade nós fomos por 3 vezes, na primeira vez a Luziene, no meio da oração, ela já caiu no poder, né? E eu fiquei muito assustado no primeiro momento, porque aquilo para mim era muito novo, né? Era uma coisa muito nova, eu ainda estava muito novo de convertido, né? Então eu me assustei um pouco, eu lembro bem do pastor olhando para mim, né? Me olhando com aquela cara de assustado. E aí o pastor falou, meu irmão, fica tranquilo, porque já é Deus operando na vida dela. Você pode ficar tranquilo que ela vai ficar por um tempo, né, anestesiada. E eu olhava para a barriga da Luziene fazia umas ondas, né? A blusa dela subiu um pouco e a barriga dela ficou um pouco de fora, assim. E eu olhava para a barriga dela e ele, não, pode ficar tranquilo, meu irmão, porque é Deus que está agindo na vida dela. E aí ela ficou mais ou menos caída no poder por uns 50 a 60 minutos, mais ou menos. E aí eu lembro dela retornar, e aí eu perguntei, e aí, amor, como é que você está? E aí ela me falou, olha, eu tô bem, mas assim, eu tô sentindo algo diferente dentro de mim. E aí o pastor foi conversar com a gente, falando, olha, eu tenho certeza que Deus já está agindo, eu tenho certeza que Deus já está operando e já está trabalhando em favor de vocês. E aí nós voltamos, né, mais 2 vezes no gabinete dele. E aí eu lembro que na terceira vez eu falei, pastor, nós estamos com viagem marcada. Nós estávamos com uma viagem marcada para o Maranhão. E aí eu lembro das palavras dele, né, Luzene? Como é que foi que ele falou? Curtam bastante, aproveitem a viagem de vocês e quando vocês voltarem, vocês vão ter uma surpresa. Isso. E assim aconteceu, né? Na verdade foi assim, em paralelo a esse momento de nós irmos ao gabinete do pastor para orarmos, nós tínhamos uma médica, né, que já estava acompanhando o nosso caso, e ela muito compadecida com o nosso caso, né, da vontade de sermos pais, ela falou que ia tentar nos ajudar. E essa ajuda viria de que maneira? Através de um conhecimento de uma pessoa amiga dela no SUS, ela ia tentar ver se ela conseguia as injeções, que naquela época as injeções eram muito caras, eu não tinha condições nenhuma, né, de pagar as injeções. E aí, né, a Luzene deu entrada também, né, na época para que pudesse ser retirada essas injeções. Aí eu dei entrada na papelada pelo SUS, né? E numa sexta-feira eu ia pegar o resultado para ver se eles iam pagar meu tratamento ou não. Eu descobri que eu tinha endometriose depois de muito tempo. O diagnóstico realmente é bem mais complicado, né? E quando eu descobri, aí começou a saga. Até eu chegar nessa médica, que se tornou até nossa amiga, né? Aí eu fiz a cirurgia, eu retirei um ovário. E aí ela conseguiu, com um amigo, que eu desse entrada pelo SUS para conseguir as injeções. E aí, como eu falei, na sexta-feira eu fui lá para pegar o resultado. O SUS realmente iria pagar meu tratamento. Aí eles falaram o seguinte, você vem na segunda com um isoporzinho com gelo para pegar as injeções e levar para sua médica. De contrapartida, o Anderson também passou mal um dia no trabalho. E aí ele foi para a emergência. Chegou lá, um urologista atendeu ele. E aí já começou a pedir uma porção de exames. O médico me perguntou se eu já era pai.
E aí eu falei que não, né? Que na verdade eu tinha o sonho de ser pai, mas que eu não era pai ainda. E aí ele ficou preocupado e falou assim, olha, eu vou te passar um exame, né, para você fazer, para a gente poder pegar o percentual da tua possibilidade de engravidar, né, de engravidar a sua esposa, né. E aí eu fiz o exame. Aí ele falou, olha, a taxa mínima, né, apropriada seria 30%. A tua taxa está em 6%. Não lembro agora o certo, mas eu não lembro se era 6 ou 8%. E aí ele falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma cirurgia, e essa cirurgia se chama uma cirurgia de varicocele, né? Você vai operar varicocele. E com o pós-operatório, você vai fazer um novo exame. E aí esse novo exame você vai fazer uma nova medição da tua taxa. Se a tua taxa atingir os 30% mínimos, a tua possibilidade já aumenta. Mas se você não conseguir atingir essa taxa de 30%, eu não quero te desanimar, mas eu acho que por vias normais você não vai conseguir. E aí assim, juntou o meu problema com o problema da Luziene. E aí tudo bem, eu fiz a cirurgia, graças a Deus correu tudo bem. E aí eu fui para o novo exame. A minha taxa aumentou, eu não lembro agora, de 6 ou de 8 para 12. E aí eu voltei no consultório dele. E aí ele falou, olha, meu amigo, a sua cirurgia correu tudo bem, mas o teu percentual ele não aumentou para atingir o mínimo. Então, assim, você vai tentar de outras maneiras, porque é praticamente que impossível que você consiga fazer com que a tua esposa venha engravidar com esse percentual muito baixo. E aí, o nosso retorno à Nova Jerusalém, na verdade, ele se dá também por isso, porque aí eu falo para a Luziene, poxa, Luziene, a gente podia voltar para aquela igreja, e aí nós começamos a frequentar a Nova Jerusalém novamente. E aí todo culto que nós íamos, nós víamos alguma pessoa que tinha recebido alguma cura, ou alguma pessoa que tinha sido curado de algum problema muito grave, era câncer, eram várias coisas. Eu falei, Luziene, Deus opera nesse lugar. Então a gente tem que ir lá no gabinete do pastor, porque é lá que tudo acontece, então nós temos que ir lá. A gente vai até o gabinete, nós oramos por 3 vezes com o pastor, e aí na terceira vez o pastor, né, na primeira vez a Luziene cai nesse poder, ela é operada pelo poder de Deus, né, nós voltamos mais a segunda, mais a terceira vez, nós viajamos, e aí quando nós voltamos de viagem, que a Luziene, né, ela já estava para pegar o medicamento do SUS, seriam as vacinas, no caso, já liberadas, né, pelo SUS, que foi, na verdade, a liberação se deu numa sexta e ela ia pegar as vacinas numa segunda-feira. No sábado, eu tive que trabalhar até mais tarde, né? Eu fiquei até mais tarde, tinha alguma coisa que eu ficaria até de madrugada nesse dia no trabalho. Nesse mesmo dia, né, no sábado, nessa madrugada, né, aí o Espírito Santo falou com a Luziene. E aí você... aí eu tive um sonho, Deus falou comigo, esse sonho que era para eu comprar um teste quando amanhecesse. E eu falei, Senhor, se isso for coisa da minha cabeça, eu já fiz tantos testes escondida, porque é bem chato, né? E todos eles deram negativo. Aí ele falou, não estou mandando eu. Aí quando amanheceu, que a farmácia abriu, eu liguei para a farmácia fazer teste. Quando eu vi que deu positivo, eu quase matei ele de susto. Pulei em cima dele, ele dormindo. E aí foi essa maravilha, né? Deus sendo glorificado, veio a Ana Vitória. Só que aí tinha uma promessa do segundo filho. E Deus sempre usando o pastor Manuel, e ele falava, tem uma promessa de um segundo filho. E ele sempre falava no masculino, filho. Encontrava com a Ana Vitória, e aí, quando seus pais não vão te dar um irmãozinho? Não, pastor, meus pais não querem. Aí ele falou, Ana Vitória, pede para sua mãe te trazer aqui no gabinete para orar. E eu fugi. A gente agia como se não fosse com a gente, né? Dava uma de desentendido. Só que é aquilo, quando Deus promete, ele cumpre. E aí, quando a gente menos esperava, veio a surpresa do Samuel. E aí a gente foi descobrir que, na verdade, a Ana Vitória e o pastor, eles estavam orando em secreto. Quando a Luziene descobriu que estava grávida da Ana Vitória, né, isso foi no sábado.
Então, no primeiro momento, nós fomos até a clínica da médica, porque ela mandou que nós fôssemos lá imediatamente. Ela fez uma ultra, né? Uma ultrassonografia e confirmou que a Luziane estava grávida. Então, no primeiro momento, nós fomos à clínica no sábado, mas logo na outra semana, nós fomos até o pastor para poder contar para ele o que tinha acontecido. E aí que começa, né, a parte mais interessante que eu entendo do agir de Deus. Porque assim, Deus deixou que o SUS liberasse as vacinas, né, para que ela pudesse tomar. Ela não tomou as vacinas, né? As vacinas foram liberadas numa sexta. Numa segunda-feira ela ia pegar as vacinas. Na madrugada o Senhor fala com ela, em sonho. Manda ela comprar o teste. Ela compra o teste e descobre que realmente está grávida. Vai até a clínica, confirma, né, que está grávida. E aí nós voltamos ao gabinete do pastor para poder falar para o pastor o milagre que tinha acontecido, porque não tem outro nome, né? É praticamente impossível que aquilo acontecesse. A possibilidade era Deus. E Deus atuou nesse momento. Então, naquele momento, a igreja toda, né, nós estávamos muito recentes de igreja, né, daquela caminhada, e eu saía da igreja, as pessoas falavam: e você é aquele que não podia ser pai? E você é aquele que não podia ser pai? Eu falava para o Luziane: vou escrever um cartaz. Porque todo mundo falava: você era aquele que não podia ser pai? E eu lembro que o pastor usou muito desse testemunho nosso para poder edificar a fé no coração de outras pessoas, né? E aí nós passamos por esse processo, graças a Deus a Ana Vitória veio com saúde perfeita, uma menina linda, né? Mas o pastor falava sempre pra gente: olha, vai vir outro. E ele sempre falava: vai vir outro, e ele sempre falava outro, ele não falava outra. Então pra gente era sempre no masculino. E nós, num primeiro momento, nós não nos atentamos a isso. E eu te confesso que, né, depois que a Ana Vitória nasceu, depois de uns 5 anos mais ou menos que a Ana Vitória já tinha de idade, eu meio que esqueci da promessa que havia sido liberada pela segunda vez. Porque a primeira já havia se cumprido, né? E eu falo que a Ana Vitória é um milagre, né? E aí, passado um tempo, né, a Ana Vitória me cobrava: e aí, vai ter irmãozinho? Cobrava da mãe dela, a gente: não, calma, porque na nossa mente estava bom o filho, né? Deus, né, tinha liberado o milagre, veio o primeiro filho, mas o pastor continuava falando: e aí, quando é que vem o irmãozinho? Quando é que vem o irmãozinho? Ele sempre usava esse termo de irmãozinho. E aí, um belo dia, a Luziane começa a se sentir mal, né? Eu levei a Luziane na emergência na primeira vez, levei a Luziane na emergência na segunda vez, e eles tratando do caso da Luziane como se a Luziane tivesse com alguma infecção intestinal, né? E o mais interessante é que Deus falou comigo isso pela segunda vez. Só que dessa vez, ele só me mostrou eu sentada na beirada de uma cama, segurando um menino assim, com as palmas assim para cima. E aí eu confesso que quando acordei eu fiquei com o sinal de alerta meio ligado, mas sabe aquela coisa? Não, mas Deus é Deus, gente. Deus não mente, Deus não falha nunca. Aí num domingo de manhã, nós estávamos indo para a igreja, para a escola bíblica dominical, normal, dia normal nosso, né? E aí quando chegou no Meier, a Luziane vira para mim e fala assim: entra aí e para na farmácia. Falei: tudo bem. Aí parei na porta da farmácia, eu e a Ana Vitória continuamos dentro do carro, e a Luziane falou, eu falei: você vai fazer o que na farmácia? A Luziane: eu vou comprar um teste de gravidez. Aí eu olhei pra cara da Luziane, e a Luziane saiu. Quando a Luziane saiu, eu falei pra Ana Vitória: tua mãe tá louca, teste de gravidez. Olha, teste de gravidez. Quando a Luziane entrou no carro, eu falei: você foi comprar o teste de gravidez mesmo? Fui. Tudo bem. Nós fomos para a escola dominical, assistimos o culto, nós encontramos com o pastor Samuel e a pastora Denise, e aí a Luziane fez um comentário com a Luziane daquilo que havia sonhado, né? Com a pastora Denise, com aquilo que tinha sonhado. Com aquilo que ela tinha sonhado. E aí a pastora Denise falou: mas você comprou o teste de gravidez? E aí a Luziane falou: comprou. Quando você chegar em casa, você faz o teste e você me avisa. Porque eu acho que tem mais um então aí.
E aí aquilo já começou a me deixar meio nervoso, porque na verdade eu esqueci da promessa. E eu só foquei no momento, falei, meu Deus, a Ana Vitória tá com 12 anos. E aí a Luzene chegou em casa e a Luzene fez o teste. A Luzene fez o teste e falou, você me engravidou de novo. E aí eu falei, Luzene, olha, eu não sei o que dizer. E aí a Ana Vitória, né, na hora, falou, mas Deus não prometeu, né? E aí nós fomos lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido, daquilo que o pastor tinha falado, da promessa que novamente, né, ia acontecer. E aí nós saímos, né, isso foi num domingo. Aí eu levei a Ana Vitória na igreja, porque a Ana Vitória tinha reunião do Adore, peguei a Luzene e fui pro hospital. Falei, Luzene, nós vamos comprovar da mesma maneira que foi feita da outra vez. Tudo bem, dessa vez agora a gente não está com acompanhamento médico, mas eu vou te levar na emergência e você vai pedir para fazer o teste. E aí nós chegamos no hospital, estava muito cheio nesse dia, nós ficamos umas 3 horas mais ou menos esperando. A Ana Vitória estava na igreja. E aí acabou o culto e nós continuávamos no hospital. A Ana Vitória me ligou e falou, pai, acabou o culto. Nesse meio tempo que eu fui buscar a Ana Vitória no hospital, a médica chamou a Luzene para o resultado. E aí o que aconteceu? Aí ela, Luzene, seu resultado está positivaço. Eu falei, o quê? Ela ué, doutora, mas enfim, aí veio tudo, que aí Deus traz a memória, né? Mas o positivaço que ela quis dizer que, tipo assim, porque dessa vez a taxa estava no teto, não, né? Eu estava com 3 meses. Aí nós no carro contamos para Ana Vitória. Aí ela falou assim, poxa, eu tô orando há anos. Quando eu desisti, eu falei, mas quem disse que a gente tem que desistir dos nossos sonhos? Deus não prometeu? Não era para você desistir, porque ele iria cumprir. Daí ela falou isso, que, poxa, eu tô orando há anos. Quando eu desisti, eu falei, não era para ter desistido. E na verdade foi um misto, né, de sentimento, né? Porque a gente sabia que era mais uma promessa na nossa vida que estava se cumprindo. Mas na verdade a gente ficou meio assustado no momento. E aí nós marcamos com o pastor, né, para poder ir lá no gabinete, e o pastor Samuel não contou para ele que nós estávamos novamente grávidos. E aí nós chegamos no gabinete para contar para o pastor Manuel. E nós começamos a conversar, né, e aí nós fomos entrando no assunto aos pouquinhos, e até que a Luzene falou, pastor, nós estamos hoje aqui não só para agradecer pela sua vida, por tudo aquilo que o senhor tem feito por nós através desse ministério, mas nós viemos dizer para o senhor que mais uma promessa através da sua vida se cumpre nas nossas vidas. Eu estou grávida novamente. E aí o pastor Manuel, num primeiro momento, ele ficou olhando para a gente meio que paralisado. E eu, num primeiro momento, me assustei. Só que aí o semblante dele foi mudando de uma tal maneira, a alegria foi tomando conta dele. Foi uma coisa tão linda. Naquele dia a gente, sabe, sentiu tão linda a presença de Deus naquele lugar. E aquele lugar foi tomado de uma tal maneira, e assim, a felicidade nos olhos dele, a felicidade no semblante dele, inundou as nossas vidas, porque foi uma coisa tão linda. E as palavras que ele liberou pra gente, que era para que nós ficássemos tranquilos, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre, e que Deus não iria nos desamparar em momento algum, que ele ia providenciar tudo que esse menino precisaria. E tem providenciado, né? Amém. Porque graças a Deus nada tem faltado. Né? Nós temos vivido um tempo realmente conturbado nesse momento por causa dessa Covid, mas o que nós temos a dizer é que graças a Deus, né, a mão do Senhor tem sido conosco. Tudo que a Luzene precisou até agora, o Senhor enviou, seja de perto ou seja de longe, de quem nós às vezes não pensávamos que pudesse estender a mão para nos ajudar. Aqueles que nós sabíamos que iam nos ajudar, estão nos ajudando, como continuam nos ajudando. Então, assim, essa é a marca que nós carregamos. E eu falei para o pastor no dia que nós estivemos no gabinete, pastor, a Ana Vitória foi um milagre, mas o Samuel é a cura. Então, assim, é a satisfação, né, de saber que nós estamos num ministério sério, onde nós verdadeiramente vemos, né, a mão do Senhor atuar. Ele não atuou só na nossa vida, ele atua na vida de todos os membros da Nova Jerusalém, todas as pessoas que vão naquele gabinete, mesmo que não sejam filhos daquele ministério, mas o Senhor atua
através da vida do pastor. Então, assim, nós somos muito gratos, né, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, e por tudo aquilo que o Senhor tem liberado através da vida do pastor para as nossas vidas. Essa é a Ana Vitória, né, nosso milagre, né? Esse aqui é o Samuel, que é a cura, e essa é a nossa família, né? Somos muito felizes por tudo aquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas, todas as promessas que Ele tem liberado sobre as nossas vidas, Ele tem nos honrado e tem cumprido nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por tudo, né? E por ter nos colocado nesse ministério abençoado, os nossos pastores que são servos fiéis, tementes e tão ungidos pelo Senhor. E o que a gente tem para dizer é isso, toda a honra, glória e louvor ao Senhor sejam dadas. Tudo que temos, somos, vem do Senhor. Não posso deixar de agradecer, de mandar um beijo, um abraço para o nosso pastor, para a nossa pastora, porque eu não sei se eles têm a noção do quão importante eles têm sido nas nossas vidas, né? O que nós temos visto, né, ao longo desses anos, né? E o tão lindo nisso tudo é porque aquilo que começou, né, bem devagarinho, hoje a gente tem as nossas raízes bem fincadas nesse ministério, né? Todos nós, graças a Deus, atuamos, né, de uma maneira bem eficaz na igreja, estamos perto de vários projetos que a igreja faz, então assim, nós somos bem gratos a Deus por isso, né? Porque Ele foi aos pouquinhos, né, nos dando liberdade, e hoje, graças a Deus, a gente está bem ativo dentro da igreja. Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus por ter enviado meu irmão, que foi o fruto de muita oração durante muitos anos, e eu não esperava mesmo que eu seria respondida por Deus. Eu achava que a oração tinha subido, mas eu não sabia se ia ser atendida, não sabia se era a vontade do Senhor. Então, eu fico muito grata a Ele e é mais uma coisa que eu devo me alegrar todos os dias. Amém. Tudo começou quando eu fui fazer um exame de rotina, que foi o preventivo, na Clínica da Família. E quando saiu o resultado, o médico me passou que eu estava com uma lesão no colo do útero, que essa lesão poderia virar um câncer. Daí eles me encaminharam para um hospital especializado, né, na área, e para eu poder fazer biópsia, todo o procedimento. E então eu e o Bruno decidimos buscar ajuda espiritual e fomos até o gabinete do pastor Manuel para estar acompanhando. Então, quando a gente decidiu vir para o gabinete, né, porque a gente meio que tinha tomado um susto, né, quando o médico pela primeira vez falou com ela que era uma lesão de alto grau e que isso poderia estar virando um câncer. A gente veio procurar o pastor Manuel. E aí ligamos para a igreja e tal, e ele nos recebeu aqui no gabinete. E aí, na primeira vinda, uma das primeiras orações que ele fez para a gente foi para que Deus desse paz para a gente. E aí, todo aquele desespero, né, aquele terror que a gente começou a viver, foi passando um pouco. E aí, a gente veio uma vez, aí ele marcou mais 3 vezes, mais 3 vindas para a gente. Na segunda vez, ele já foi direcionado por Deus, e aí Deus já tinha mostrado para ele como estava o colo do útero da Laiana, né? Aí ele pegou lá um papel, pegou uma caneta e fez um desenho, mostrando para a gente como é que estava em 2º estágio, a gravidade já do útero dela. E aí estava tudo... A gente ainda não tinha exame, mas Deus já tinha mostrado para ele. E aí, na 3ª vez para fechar, a gente veio para trazer o exame dela. E aí, quando a gente mostrou o exame para ele, estava exatamente do mesmo jeito, conforme Deus tinha mostrado para ele. E as orações continuaram, né? E ele continuou orando para que Deus desse paz para a gente e falou para a gente que Deus ia curar a Laiana, mas que Deus ia
curar ela, ia tratar dela da maneira dele. Talvez Deus poderia curar ela através de uma só palavra ou através da medicina também. Então, assim, quando eu soube que eu estava com a lesão, eu fiquei muito desesperada, porque eu fiquei preocupada, porque uma tia minha já tinha tirado o útero, né? Então eu fiquei preocupada de não poder ter filho, né? Poder gerar, porque a médica tinha passado para mim que eu iria tirar um pedaço do útero, mas que esse pedaço iria para biópsia, né? Para poder ver, e se tivesse maior, teria que tirar mais pedaços. Então, assim, cada vez mais a gente ficava preocupado. Então, realmente a gente estava, quando a gente chegou no gabinete do pastor Manuel, eu estava totalmente sem paz, muito nervosa com toda a situação. Na verdade, a gente foi orar, né, para Deus curar essa lesão do útero dela. E aí o mais engraçado de tudo é que a gente ainda no momento, a gente não estava pedindo a Deus filhos, até porque nós éramos novos, de casados, então a nossa preocupação era mais a cura do útero dela. Sendo que Deus foi perfeito, né? Então ele acabou usando o pastor, para o pastor nos orientar, acaso a médica quisesse tirar o útero por inteiro da Laiana, para que a gente não deixasse, porque isso podia acarretar em ela não ter filho. Só que a gente em momento nenhum orava para engravidar, né? E o melhor de tudo foi que a Laiana já tinha entrado em tratamento para seguir os procedimentos lá da cirurgia, né? Para ela fazer a cirurgia dela, que era para arrancar o primeiro pedaço do útero. E aí ela estava tomando remédio para não engravidar, né? Ou seja, a gravidez para a gente era o último plano naquele momento. Só que Deus foi tão lindo que eu me lembro que teve uma terça-feira na busca de poder, depois dessas 3 vindas nossas no gabinete, numa terça-feira Deus mostrou novamente ao pastor Manuel. E a Laiana estava sentada mais ou menos do meio para trás da igreja. Então o pastor não apontou para ela, mas o pastor deu uma revelação que tinha uma pessoa ali com a lesão de alto grau no colo do útero. E nesse dia a Laiana estava no culto. E aí Deus mostrou para ele, ela foi à frente, recebeu toda a oração lá. E aí mais ou menos 2 meses depois, a gente foi surpreendido com a gravidez da Sara, né? Mesmo a gente não imaginando engravidar naquele momento, ela tomando os remédios para não engravidar, porque a gente estava passando ali pelo momento de submissão aos exames, para ela tirar um pedaço do colo do útero. Então a gente foi surpreendido com a gravidez da Sara. Então, a médica tinha explicado que se eu ficasse grávida durante esse período não afetaria a minha gestação em relação ao bebê, né, a Sara, mas que a minha lesão poderia aumentar ou estabilizar, né? Então, depois que ela nascesse, né, a gente retornaria lá para poder ver como é que estaria a lesão. E agora a gente está retornando, fiz o primeiro exame e não deu nada. E a médica pediu pra gente repetir o exame para ter certeza que estabilizou a lesão. O melhor de tudo é que quando a gente recebeu a notícia da gravidez também, a gente teve todo o amor e todo o apoio e todo o carinho da igreja, né? Inclusive do pastor, porque o pastor ele nos acompanhou durante todo o processo da gravidez. Os 9 meses, ele chamava a gente mensalmente para orar com ele aqui, né? Então, todo mês era uma palavra de paz, uma palavra de revelação para a gente, uma palavra rema. Porque, mesmo com a gravidez, a gente tomou um pouquinho de susto, né? Porque era uma gravidez inesperada para a gente. Então, assim, foi uma gravidez muito linda, onde a gente viu o mover de Deus até hoje, né? Porque, com tudo que a gente viveu, foi o melhor momento, assim, Deus providenciou tudo. A Sara nasceu e a gente até hoje, sei lá, a gente pode dizer que a gente não gastou R$1 com a Sara, né? Com nada. Nem com remédio, nem com leite, nem do berço dela. Tudo a gente foi ganhando, Deus foi mandando. E tudo novo, do bom e do melhor, né? Então, toda a gravidez, Deus providenciou tudo. E tem nos tratado com muito amor e carinho. Então, assim, toda vez que a gente vinha, ele dava uma palavra de paz pra gente. Ele falava que Deus estava cuidando da gente a todo momento. Então, todo o conselho dele, na época, era como se fosse uma revelação pra gente, né?
Então, assim, tinha vez que a gente encontrava com ele e com a pastora Vera no gabinete. Então, acabava sendo melhor ainda, né? Porque a pastora Vera vinha com a palavra de mãe para a Laiana e o pastor Manuel com a palavra de paz no geral para a gente como casal, né? Então, foi experiências tremendas e maravilhosas que a gente viveu com ele todo esse tempo de tratamento no gabinete. Então, a gente viveu dias inesquecíveis no gabinete com o pastor. Então, assim, a gente pede para que quem está à espera de um milagre, que tenha fé. Fé e muita perseverança. Porque Deus ele acaba fazendo além daquilo que a gente pede ou pensa, né? Porque a gente estava pedindo a Deus um milagre que era para operar a cura. E Deus não veio só com a cura. A cura a gente já recebeu pela fé. Mas Deus veio com uma gravidez também que trouxe uma paz para a gente inexplicável. Porque além da cura, Deus veio e trouxe um filho para a gente, que tem alegrado dia após dia o nosso lar. Então, a gente diz para você não desistir do seu milagre, porque Deus é o Deus do impossível. E essa aqui é a Sara, né, Sarinha? Abençoada, princesinha, e tá com 6 meses de vida, saudável. A Sara é o nosso milagre, né, filha? Agora, né, eu fui fazer o exame, né, depois que a Sara nasceu, né, como tinha orientado a médica, e ela repetiu, a gente fez um novo preventivo, né, aguardei, retornei na médica, e ela falou que o preventivo tinha dado normal. Para ter certeza que a lesão estabilizou, a gente vai repetir um novo preventivo, né, que está marcado para mês que vem, e aí a gente vai ter certeza da cura.